Vamos conversar com Deus. Vamos conversar com o nosso Deus, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor venceu por nós na cruz. Através do seu sangue, nós somos mais que vencedores. Nós queremos te pedir de modo especial que nessa noite o teu Espírito possa atuar por meio da tecnologia para que a gente consiga aprender um pouquinho mais sobre as 7 igrejas, um pouquinho mais sobre o livro do Apocalipse. E que nessa noite, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração, nós que também somos a tua igreja. Nós te pedimos a bênção do céu, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Se você estiver me ouvindo bem, dá um joinha aí. Eu não vou conseguir te ver, mas se você der um joinha aí, eu vou saber que você está conectado nesse momento. Então, nós não vamos mais perder tempo nenhum. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos então, sem demora, para o livro do Apocalipse, capítulo 2. No nosso último encontro, nós falamos sobre as chaves para a gente poder decifrar o Apocalipse, né? Se você não teve a oportunidade de assistir nosso último encontro, esse encontro está gravado no canal do YouTube IASD Central MOC, tá? Você pode entrar lá, IASD Central MOC, você vai lá em todos os vídeos e vai procurar. Lá vai ter Apocalipse, foi no dia 23/3. Então você pode procurar lá, vai estar o vídeo da nossa última aula, ok? No nosso penúltimo encontro, falamos sobre o tema principal do Apocalipse. Nós vimos que o Apocalipse tem basicamente 2 temas: é a revelação de Jesus Cristo e as coisas que em breve devem acontecer. Então, no nosso último encontro, nós vimos as chaves para entender o Apocalipse. Você viu que o Apocalipse ele é basicamente simbólico, a menos que o próprio texto diga o contrário. Nós vimos outras chaves também que são importantes, mas hoje nós vamos nos concentrar nas 7 igrejas, tá? Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Você está aí junto comigo. Nós vamos começar lendo o verso 1. Acompanhe aí. Nós não vamos ter tempo para ler todos os versos. Aliás, hoje nós vamos fazer a primeira parte apenas. Hoje nós vamos estudar apenas as 3 primeiras igrejas, porque nós temos muitas coisas importantes para falar sobre elas e a gente quer fazer com bastante calma para que você possa compreender bem o que Deus tem revelado através da sua palavra para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna e sobre a igreja de Pérgamo, ok? Então, acompanhe a leitura aí comigo, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não te deixastes esmurecer. Tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Eu li a carta à igreja de Éfeso para que você pudesse se familiarizar com a estrutura dela. Basicamente, todas as mensagens, elas vão ter a mesma estrutura. Deus, ou Jesus, melhor dizendo, né? Jesus é Deus, mas aqui, pessoalmente, Jesus vai se apresentar para cada uma das igrejas de uma maneira diferente. Então, em todas as mensagens, nós vamos ter Jesus se apresentando de uma forma, nós vamos perceber que Jesus vai sempre se referir às igrejas, ou vai dizer às igrejas: olha, eu conheço as suas obras, certo?
Então, é uma maneira de Jesus dizer: eu estou cumprindo aquela promessa. Lembra-se aquela promessa que Jesus fez de andar no meio da sua igreja, simbolizada pelo caminhar de Jesus entre os candeeiros de ouro. Lembra-se do capítulo 1 que nós falamos sobre isso? Jesus é aquele que está entre os candeeiros de ouro, candeeiro, um símbolo da igreja, né? Da luz que a igreja tem de levar a palavra de Deus. Então agora Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você, eu estou andando no meio de você. Então a carta ela vai ter essa estrutura. Primeiro Jesus se apresenta, depois ele diz que ele conhece as obras, e aí ele vai dizer algo positivo da igreja. Nem todas as igrejas têm algo positivo para dizer. Ele vai fazer uma repreensão também, em alguns pontos que precisam ser corrigidos, e ele vai fazer uma promessa. Essa promessa vai vir seguida do convite: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, vai aparecer, tá? Mas antes da gente entrar propriamente na igreja de Éfeso, eu quero dizer para você que para a gente entender bem a, as mensagens que vão vir agora no capítulo 2 e 3, você precisa conhecer algumas coisas que são a base para a gente compreender bem essa mensagem. A primeira dessas coisas é que essas mensagens elas têm 3 níveis diferentes de aplicação, certo? São 3 níveis diferentes de aplicação. O primeiro deles a gente vai chamar de um nível histórico, tá bom? Esse nível histórico, o que quer dizer? Primeiramente, é que o livro foi escrito originalmente para os cristãos no período de João, certo? Nós sabemos que essas mensagens vão alcançar todas as eras do cristianismo, todas as igrejas são alcançadas por essas mensagens até a volta de Jesus, mas primeiramente essa mensagem foi escrita para os cristãos da época de João, certo? Então nós temos que levar isso em conta. Como é que os ouvintes de João receberam essa mensagem? Isso é muito importante quando a gente estuda o Apocalipse, porque o Apocalipse foi escrito e direcionado primeiramente para os ouvintes de João, certo? Então, essas igrejas para as quais João está escrevendo, elas enfrentavam problemas reais. Eram igrejas reais com desafios e problemas reais, que vão ser descritos ou trabalhados, mesmo que não seja detalhado para nós, nós precisamos pesquisar para poder entender melhor. Mas quando o ouvinte da mensagem que João está escrevendo recebeu essa mensagem, automaticamente ele sabia o que estava acontecendo no seu contexto social. Aquele momento político, aquele momento social, o momento histórico que ele está vivendo. Então, o que a mensagem está trazendo na carta, para ele é algo comum. Então, primeiramente, essa mensagem foi direcionada para as igrejas do período de João. Posteriormente, elas vão ter um desdobramento maior, a gente sabe disso, né? Essas mensagens, elas têm que ver ou lidam com cidades que são cidades pagãs da época de João. São 7 cidades diferentes que são mencionadas aqui. Aliás, essas 7 mensagens que alcançam essas 7 cidades são enviadas para cidades em que há uma comunidade de cristãos, mas essencialmente essas cidades são pagãs. O que quer dizer isso, pastor? Uma cidade ser considerada uma cidade pagã? O cristianismo não era uma religião relevante, vamos dizer assim, naquela cidade. Para aquelas cidades existiam outras religiões, elas eram cidades politeístas. E uma figura principal que era o centro da adoração nessas cidades era a figura do imperador. O imperador era considerado um deus. Então, nós vamos perceber que na mensagem, ou nas mensagens que a gente vai estudar a partir de agora, de vez em quando, vai ser feita referência a algo que tinha que ver com o culto ao imperador. E a advertência que Jesus envia a essas igrejas vai lidar com isso. Então, nesse nível de aplicação histórica, esses elementos são importantes a gente levar em conta. São cidades reais, problemas reais, e nós temos cidades pagãs. São 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. 7 locais
em que essas mensagens alcançaram comunidades de crentes, de cristãos que já estavam estabelecidos ali, ok? Muito bem, outra coisa que é importante a gente entender também é que não se tratam de 7 cartas, certo? Como assim, 7 cartas? Não são 7 cartas? Não, não são 7 cartas. Eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 1, verso 11. Olha o que diz no capítulo 1, verso 11. Essa é a ordem de Jesus para João. O que você vai ver agora, escreva em livro e mande às 7 igrejas. E aí nós temos as 7 igrejas descritas. O que você vai ver, escreva em livro. Nós temos uma ideia de singular. E, de fato, no tempo de João, quero até pegar aqui para você para exemplificar melhor. Os livros, eles não eram livros como esse que eu estou segurando na minha mão, né? Esse é um conceito de livro para nós na modernidade, né, pós-modernidade. Isso é um livro, né? Obviamente. Se eu falar para você livro, a primeira coisa que te vem à mente é uma capa, uma contracapa e o conteúdo do meio. Na época de João, os livros obviamente não eram assim, eles não tinham tanto recurso e o que eles tinham eram apenas folhas, páginas. Então eles pegavam as páginas e escreviam a mensagem e posteriormente eles enrolavam essa mensagem na forma de pergaminhos, certo? Esse aqui é um pergaminho que eu tenho aqui. Eu quero mostrar para você, olha a mensagem bonita que está dentro desse pergaminho, né? Uma mensagem que nos traz esperança, que nos traz salvação. Então, era assim que eles faziam. Eles pegavam a mensagem, escreviam, e aqui eles mandavam essa mensagem, selavam, né? A gente vai ver depois nos 7 selos, eles selavam esses rolos, esses pergaminhos, com uma mensagem. O que Jesus está dizendo para João é: o que você vai ver, escreva em um livro. A ideia de livro, então, é a ideia de pergaminho. Escreva em um pergaminho. E essa mensagem, ou essa carta, você vai enviar ela para 7 igrejas. Dentro dessa carta está a revelação do Apocalipse, e dentro dessa carta nós temos 7 mensagens diferentes. Por isso que eu disse, não é a ideia de 7 cartas, não são 7 cartas. Trata-se apenas de uma carta com 7 mensagens diferentes. O bacana é que todas as igrejas receberam a mesma carta com as 7 mensagens. Então vamos pensar assim: se eu sou de Éfeso, se eu moro em Éfeso e eu sou um cristão da igreja de Éfeso, eu vou ler essa carta e aqui tem uma mensagem para a minha igreja, a igreja de Éfeso. Mas olha que legal, também tem uma mensagem para a igreja de Esmirna. Os meus irmãos de Esmirna, o que será que João está escrevendo para eles? Olha só, tem uma carta para a igreja de Laodiceia, ou tem uma mensagem para a igreja de Laodiceia. O que será que está sendo escrito para os irmãos de Laodiceia? E, obviamente, quando Jesus utilizou esse método e pediu a João que fizesse isso, o que ele estava querendo? Que todos os cristãos, em todas as igrejas, tivessem o conhecimento da mensagem que era direcionada para cada igreja. Então, nós temos, por exemplo, na igreja de Éfeso, e a gente vai perceber que a característica principal da igreja de Éfeso é que eles eram fiéis, cristãos, sabe? Pessoas de Deus mesmo, sabe? E, por outro lado, nós temos a igreja de Laodiceia, que era aquela igreja mais assim, nem quente nem fria, uma igreja morna. Eu gosto de pensar assim, aquela brincadeira, que é o crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, sabe? Esse era Laodiceia. E a gente sabe que existem cristãos assim em todos os lugares, em todas as igrejas. Então, provavelmente na igreja de Éfeso, tivesse alguém que estava com um pé na igreja e um pé no mundo, que mais se parecia com Laodiceia do que com Éfeso. Provavelmente em Éfeso, ou em Laodiceia, existia alguém que era cristão fervoroso, que não tinha nada a ver com Laodiceia, mas morava na cidade de Laodiceia. Então, ao ler as 7 mensagens como um todo, cada cristão nas cidades para as quais essas mensagens foram enviadas poderia se identificar com essas mensagens. Opa, eu estou em Laodiceia, mas eu me pareço com os cristãos de Éfeso, essa mensagem é para mim. Eu estou em Éfeso, mas eu estou com um pé na igreja e um pé fora. Então,
Eu sou mais Laodiceia, nem quente nem frio. Então a mensagem de Laodiceia serve para mim que moro em Éfeso. Essa é a ideia principal que a gente precisa ter em mente. Uma carta, 7 mensagens diferentes. Todos tiveram acesso. E nesse sentido, nós podemos dizer que essa carta, ela tinha uma aplicação universal. Da mesma forma é nos dias de hoje. Em todos os lugares existem cristãos que se parecem com os cristãos de Éfeso, cristãos que se parecem com os cristãos de Pérgamo, cristãos que se parecem com os cristãos de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia. E a gente pode olhar para essa carta, uma única carta, e nessas 7 mensagens, ver ali qual é a mensagem que fala mais direto à nossa condição espiritual. Você sabe qual é a condição espiritual em que você se encontra. A mensagem, ou as mensagens, são direcionadas para nós também. Então, uma aplicação universal, essa seria a segunda aplicação. A primeira histórica, a segunda aplicação universal. E, por fim, uma aplicação escatológica. O que eu quero dizer com isso? Como escatológico. Escatológico é um termo grego que quer dizer que tem a ver com o tempo do fim, certo? Então, as 7 mensagens que foram enviadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas têm um caráter profético que dizem respeito ao cristianismo desde o período dos apóstolos até o tempo da volta de Jesus, até o tempo do fim. Então, essas 7 mensagens foram escolhidas, essas 7 cidades, essas 7 comunidades cristãs foram escolhidas como símbolos dos 7 períodos ou as 7 fases que o cristianismo passaria desde o momento dos apóstolos até o período que antecede a volta de Jesus. Certo? Então, elas têm uma característica profética, vamos dizer assim também, escatológica. Ok? Muito bem. Então, vamos direto para a igreja de Éfeso. Vamos tratar da igreja de Éfeso nesses minutos que a gente tem. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Nós já lemos a mensagem para a igreja de Éfeso, né? E na mensagem para a igreja de Éfeso, Jesus começa dizendo que ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você voltar no capítulo 1, o verso 20, você vai descobrir o que isso significa. O que são os 7 candeeiros de ouro? Quais são as 7 igrejas? O que simboliza as 7 igrejas? Os 7 candeeiros, né? As 7 estrelas. O que simbolizam as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro? Vai estar aí no capítulo 1, verso 20. Ok? Então, Jesus está andando no meio da sua igreja. Essa é a ideia. E aí ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei da tua perseverança e que você não consegue suportar os homens maus. Olha só. Éfeso era uma cidade importante naquele momento da história. Ela estava mais ou menos a uns 100 quilômetros de Patmos, 60 até 100 quilômetros de distância de Patmos, mais ou menos. E ela era a capital da província, tinha sido a capital da província. Ela era uma das maiores cidades que existiam naquela época. Ela era a 4ª maior cidade em população, vamos dizer assim. E Éfeso tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Seria mais ou menos, vamos dizer, quase que a metade de Montes Claros, né, por assim dizer. Uma cidade altamente luxuosa. Aliás, eu descobri recente, estudando um pouco sobre Éfeso, Éfeso era uma cidade tão luxuosa, que já naquela época, acredite você ou não, em Éfeso eles já tinham chuveiro quente, lógico que não era um chuveiro como a gente conhece hoje, né? Mas eles tinham um sistema de aquecimento de água, eles tinham um sistema de ar-condicionado para o período de calor. Então você percebe que era uma cidade extremamente luxuosa. Não era qualquer cidade. Mas ela era uma cidade que tinha uma característica. Éfeso era conhecido pela magia e pela superstição. Era uma cidade altamente supersticiosa, porque nela nós encontramos o templo de Diana. O templo de Diana, o templo de Ártemis, era conhecido como o banco central
do mundo daquela época. Então, olha só, nós temos um templo da deusa Diana. A deusa Diana dos Efésios aparece lá no livro de Atos, você se lembra? No capítulo 19 do livro de Atos, quando Paulo está pregando ali, e eles fazem aquela confusão, e eles começam a gritar Diana dos Efésios e tal. Eles ficam por 2 horas gritando. Era a principal atividade deles, produzir miniaturas da deusa Diana e vender. Então, tem uma confusão ali quando Paulo começa a pregar. Enfim, o templo de Diana estava em Éfeso. Era uma cidade supersticiosa, magia. O livro de Atos diz que os efésios eles queimaram o equivalente a 50 mil denários de livro de magia. Para você ter uma ideia, 50 mil denários seria quase que algo em torno de 1,5 milhão de reais só em livros de magia que eles queimaram. Então, era uma cidade muito supersticiosa. E a comunidade cristã estava ali naquele meio. Era uma igreja fervorosa, uma igreja que sabia diferenciar o que é certo do que é errado. Uma igreja perseverante. Ela estava ali, o templo de Diana também estava ali, mas eles sabiam fazer a diferença do certo e do errado, porque eles ainda estavam vivendo, pelo menos no início, o primeiro amor. O amor apostólico. Eles vêm logo na sequência dos apóstolos. Muitos deles viram os apóstolos, os milagres que foram realizados. É a primeira fase do cristianismo, é como se eles ainda estivessem apaixonados por Jesus e conhecedores de tudo que tinha acontecido, eles se mantinham perseverantes. Eles não suportavam os homens maus, aqueles que se declaravam apóstolos, mas não são. Eles não se esmoreciam no verso 3. Porém, aconteceu uma coisa interessante. Éfeso gradativamente começou a abandonar o primeiro amor. O que isso quer dizer? Eles não suportavam os homens maus. Paulo, na carta de Éfeso, diz assim, no momento da partida dele: eu sei que depois da minha partida vão entrar no meio de vocês lobos vorazes, homens ensinando falsas teorias, tentando arrebatar vocês para o ensino deles e tal. E isso começou a acontecer já no período de Éfeso. Leia comigo o verso 6. Olha o que estava acontecendo já em Éfeso. Eu tenho, contudo, a teu favor. Jesus está dizendo que é um ponto positivo de Éfeso, que eles odeiam a obra dos nicolaítas. Que ele também odeia, que Jesus também odeia. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, a gente vai ver que, juntamente com um outro grupo que vai aparecer mais para frente, eles eram responsáveis por ensinar uma teoria que era mais ou menos assim. Para a gente poder alcançar as pessoas lá do mundo, a gente tem que se parecer com o mundo. A gente tem que ir até eles, participar das festas deles, para depois a gente ter um pretexto para dizer assim: ei, eu já participei das festas de vocês, agora vamos lá para a minha igreja, vamos conhecer a minha igreja também. Então era um grupo liderado muito provavelmente por Nicolau, certo? Eu já vou dizer para você quem era esse Nicolau, mas era um grupo que pensava dessa forma, ensinava essa ideia de que para a gente poder alcançar as pessoas, nós temos que ceder em alguns pontos para a gente poder chegar mais perto delas. E lembre-se, na Ásia, um grande problema era o culto ao imperador. Então, era um grupo que concordava em participar dos cultos de adoração ao imperador com a suposta intenção de evangelizar essas pessoas. Eles queriam se parecer com o mundo para poder alcançar o mundo. Só que nesse se parecer com o mundo, eles foram muito mais longe. Eles participavam das coisas que tinha na época, eles se alimentavam de tudo que acontecia, daqueles festivais. Na verdade, o que eles queriam não era alcançar as outras pessoas. Eles não queriam ter problemas com a sociedade em que eles estavam. E para não ter problemas com as sociedades, eles argumentavam que eles deveriam abrir mão de alguns pontos para poder alcançar essas pessoas. Olha que discurso bonito, né? Aparentemente. Mas isso era extremamente perigoso. E os cristãos de Éfeso sabiam disso.
Eles sabiam que era verdade, a doutrina estava bem arraigada neles ainda. Só que gradativamente, geração após geração, o compromisso com as coisas de Deus diminuindo, foi diminuindo. E eles começaram então a abandonar aquele primeiro amor. E aí eles caminharam para um oposto. À medida que o compromisso com as coisas de Deus foi diminuindo, eles ainda sabiam que era certo e errado. Só que agora, na ânsia por poder disciplinar, tirar o erro do meio deles, eles começaram a ser mais duros, duros até demais com as pessoas que estavam erradas. E aí eles começaram a caminhar para um lado oposto, para o legalismo. Olha só, começaram a se parecer mais com aqueles judeus, né? Uma religião de fachada, uma religião apenas exterior, não uma religião do coração. Aquele primeiro amor que os apóstolos tinham, que a primeira geração de cristãos tinha, começou a desaparecer. A geração seguinte amava menos, a geração posterior menos, e aí, para poder tentar equilibrar as coisas, eles começavam a julgar uns aos outros. Ah, você está fazendo isso errado, você tá... E aí eles começaram a ser duros uns com os outros. Na tentativa de manter a doutrina pura, eles caminharam para o lado oposto, o lado do legalismo. Não tem problema a gente lutar para a religião continuar uma religião pura. O problema é que a gente precisa entender é que se não tivermos o amor de Jesus dentro do coração, isso não adianta de nada. É o amor de Jesus que tem que ser o motivador para que a nossa religião seja uma religião pura. E eles começaram a perder isso. A promessa de Jesus para a igreja de Éfeso é bem interessante. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu vou dar a você que se alimente da árvore da vida. Igreja de Éfeso, volte a fazer as primeiras obras e eu vou dar para você a possibilidade de comer da árvore da vida. O que que isso simboliza? Comer da árvore da vida. Onde estava a árvore da vida? No Jardim do Éden. Onde a árvore da vida vai estar de novo? Na Nova Jerusalém, de acordo com o Apocalipse. O que que simboliza comer da árvore da vida? Se você voltar a praticar as primeiras obras, a me amar como você me amou no princípio, você vai ter direito a viver para sempre comigo. Olha que coisa bonita. Igreja de Esmirna. Vamos lá para a igreja de Esmirna. Nosso tempo avança. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar dentro de você. O diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para vocês serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna era uma cidade que estava perto de Éfeso, certo? Se Éfeso era conhecida por ter uma importância política e financeira, aliás, era lá que estava, como eu disse, o principal banco do mundo. O templo de Diana era o banco oficial de toda a Ásia, digamos assim. Se Éfeso era uma cidade muito importante politicamente, Esmirna era a cidade mais bonita de toda a Ásia. Ela era conhecida como sendo a glória de toda a Ásia. Esmirna era a única cidade que tinha o direito de possuir um templo em honra ao imperador romano, o que tornou Esmirna como sendo a primeira das cidades em que o imperador de fato era adorado e venerado como se fosse Deus, certo? Então agora nós temos um problema para os cristãos de Esmirna. Esmirna é uma cidade influente, ela é uma cidade importante comercialmente falando por causa do seu porto, né? Ela tem um porto muito importante. Mas os cristãos eram pobres. Embora fosse uma cidade rica, os cristãos eram pobres.
E agora os cristãos estavam enfrentando um problema muito claro. Qual era o problema? O problema era, de fato, o culto ao imperador. Vamos ler de novo aqui. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Não tenha medo das coisas que você vai ter que sofrer. Então, é uma comunidade de crentes que está enfrentando uma perseguição muito grande. Esmirna, é em Esmirna em que acontecem as mais terríveis perseguições aos cristãos. O culto ao imperador, como eu disse, tinha se tornado mais do que algo que era feito por todos. Tinha se tornado um dever civil. Se você não adorasse o imperador, você era considerado como um ateu daquela época, vamos dizer assim, né? Você era rejeitado pela sociedade. Aliás, eles começaram a espalhar a ideia de que os cristãos, naquele momento da história, eles eram canibais. Você sabia disso? Naquela época, eles acreditavam que os cristãos praticavam no ritual da Santa Ceia. As pessoas, né, acreditavam que os cristãos eles sacrificavam crianças para comer a carne e beber o sangue. E que a Santa Ceia tinha que ver com isso, comer a carne e beber o sangue em um sacrifício humano. Então, isso não era uma coisa que era bem vista. E eles começaram a se afastar dos cristãos, ou a isolar os cristãos. Se você não praticasse o culto ao imperador, você se identificava como um cristão e automaticamente você era rejeitado, você era excluído da sociedade. Pense você vivendo no tempo de perseguição como a perseguição de Esmirna. Aqui no verso 10, a mensagem para Esmirna diz assim: o diabo está para lançar dentre vocês alguns na prisão. Os cristãos de Esmirna foram perseguidos e presos. Essa perseguição, aqui, simbolicamente, aparece aqui uma perseguição de 10 dias. É curioso porque, no tempo da Babilônia, os jovens que foram levados como prisioneiros, por causa da rebeldia de Israel, né? Eles foram levados para a Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 jovens. Quando eles chegaram lá no palácio de Nabucodonosor, você se lembra da história, eles resolveram firmemente não se contaminar com as coisas que aconteciam no império da Babilônia. E aí eles pediram para ser provados ou experimentados por 10 dias. Lembra-se disso? Eles não queriam comer outras coisas senão frutas, legumes, cereais e tal. Por 10 dias eles foram provados. Olha que legal aqui. Os cristãos de Esmirna estão passando por uma prova, por uma tribulação muito grande, causada pelo império. E agora eles serão colocados à prova por 10 dias. Logicamente, existe um paralelo, mas aqui existe um simbolismo muito maior. Esses 10 dias, a história demonstra para nós que do ano 303 até o ano 313, Diocleciano foi o responsável por fazer a maior perseguição aos cristãos. Os cristãos eram jogados para as feras na arena. Eles eram devorados vivos por causa da sua fé e por se recusarem a prestar culto ao imperador. Então, esse era um problema sério que os cristãos estavam enfrentando no período aqui de Esmirna. Só que tem um detalhe. Jesus diz para essa igreja, talvez seja você que está passando por uma prova séria, por uma perseguição intensa, e Jesus diz para os cristãos dessa igreja: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico e nem sabe. Olha que legal. Eu sei que no meio de vocês tem aqueles que dizem que são judeus, mas não são judeus coisa nenhuma. Para deixar de ser parecidos com os cristãos, os judeus daquela época fizeram o quê? Perseguiram os cristãos. Eles começaram a perseguir aqueles que se pareciam com eles. Afinal de contas, os cristãos se pareciam muito com os judeus. Qual era a Bíblia que os cristãos liam naquela época? A Torá. A mesma Bíblia que os judeus tinham. Qual era o dia que os cristãos guardavam naquela época? O sábado. O mesmo dia que os judeus guardavam. Só que para não se parecer com os cristãos, eles tinham que fazer alguma coisa.
Então eles começaram a caluniar esse grupo, dizendo que eles eram canibais, que a Santa Ceia era um ritual de sacrifício humano, que eles comiam a carne e bebiam sangue. Então, Esmirna estava sofrendo com a perseguição que vinha de fora e com a perseguição que vinha daqueles que deveriam ser judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que expressão forte, sinagoga de Satanás. A perseguição era tão cruel, tão implacável, que ali eles eram considerados como sinagoga de Satanás. Ali estava a sinagoga de Satanás. A igreja de Satanás, vamos dizer assim, estava ali em Esmirna, causando perseguição e sofrimento àqueles que faziam a vontade de Deus. Mas Jesus diz assim: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quero fazer uma pausa aqui nesse verso e dizer para você o seguinte: na língua portuguesa a gente não consegue perceber todas as belezas, né, e todos os significados realmente que o texto traz para a gente. Mas no grego, que é a língua que foi escrita, essa carta, a expressão dar-te-ei a coroa da vida eterna, ela é um pouco diferente. Quando a gente lê assim, coroa da vida eterna, a gente fica imaginando uma coroa bonita, né? E tal, que Jesus vai colocar na nossa cabeça. E provavelmente a gente vai receber uma coroa sim. Mas a ideia que aparece aqui nesse verso é que João está dizendo assim, Jesus está dizendo através de João, né? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, isto é, a vida eterna. Qual que é a coroa? Qual que é a recompensa por você ser fiel até a morte? A vida eterna. Teremos uma coroa no céu? Espero que sim. Teremos. De vencedores. Mas a maior coroa não se trata de uma coroa física. Se trata da vitória sobre a morte. Seja fiel, mesmo que isso custe a tua vida. E você vai receber a coroa, a maior de todas as coroas. Qual é? A vida eterna. É por isso que Jesus diz no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Na Bíblia, a segunda morte é retratada como a morte eterna, o contrário da vida eterna. Então, seja fiel até a morte física aqui, se for preciso, e você vai ter a vida eterna como uma coroa, uma recompensa. Por outro lado, se você for fiel até a morte, você não vai sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então, essa é a promessa que Deus faz aos cristãos que estão em Esmirna. Uma igreja linda, uma igreja bonita, uma igreja que foi fiel no meio das provas. E aqui tem um desafio muito grande. Eu fico pensando, se eu estivesse vivendo em Esmirna, será que eu estaria pronto para ser fiel até a morte, o martírio, ser jogado para as feras, para ser devorado vivo? É para pensar, não é? A promessa de Deus é que se nós somos fiéis, mesmo que custe a nossa vida, nós temos a certeza de que teremos a coroa, a vida eterna, em Cristo Jesus. Que bênção isso. E já estamos avançando para a igreja de Pérgamo. Quero continuar a leitura com você. A igreja de Pérgamo é a nossa última igreja dessa noite. Começa aí no verso 12. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás. Que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha eles aqui de novo, os nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Muito bem, vamos começar aqui então a conversar, a falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja, ou a cidade de Pérgamo era uma cidade situada numa colina. Ela tinha servido no passado como uma das capitais que a Ásia teve, certo? Ela era o centro da vida intelectual, a filosofia, a arquitetura, a arte, tudo girava em torno ali, o mundo grego como um todo girava em torno de Pérgamo. Ali nós encontramos a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira estava em Alexandria. A segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil exemplares, era a Biblioteca de Pérgamo. Então você percebe, uma biblioteca com mais de 200 mil exemplares era um centro para os estudiosos, para os filósofos, enfim, tudo que se produzia intelectualmente estava ali em Pérgamo. Isso tornou ela um centro de pesquisa e muitas áreas começaram a avançar e a se desenvolver. É ali na igreja de Pérgamo que nós encontramos o culto de cura de Esculápio. Aí você pode me perguntar, pastor, o que é isso? Eu quero abrir um parêntese aqui e fazer uma sugestão para você. Sempre que a gente estiver estudando o Apocalipse, infelizmente a gente não tem tempo de falar todas as coisas que a gente gostaria. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Esse é um pequeno livro que a gente usa como referência, certo? Se chama A Revelação de Jesus Cristo, é um comentário do livro de Apocalipse. Olha a quantidade de páginas. É impossível a gente dizer tudo, né, que a gente gostaria de dizer nesse tempo que a gente tem. Então, uma sugestão que eu te dou, tenha sempre em mãos um papel e uma caneta. Anote as expressões, anote as passagens, confira aí na sua casa. Faça as suas anotações, não confie na sua mente. A gente esquece muito fácil. Então anote. Culto de cura de Esculápio. Depois você vai lá no Google, faz uma pesquisa rápida, você vai ter as imagens, a sua mente vai conseguir compreender melhor. Templo de Diana, que era o banco do mundo da Ásia, né? Então você consegue visualizar tudo melhor, mas anote para você ter isso depois para você se lembrar, tá ok? Vamos voltar aqui. Ali em Pérgamo aconteceu o culto de cura de Esculápio. Esculápio era considerado o deus serpente, o salvador serpente. E olha que estranho. Tanto Zeus como Esculápio eram tidos como salvador e eram representados pela figura de uma serpente. Agora você consegue imaginar como é que isso soou para os cristãos que moravam em Pérgamo? Você ter um salvador que é representado por uma serpente? Para um cristão estudioso da Bíblia, a serpente é símbolo de quem? Quando o Apocalipse, no capítulo 12, diz assim: houve uma guerra no céu e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A antiga serpente. Serpente era um símbolo lá atrás de Satanás no Jardim do Éden, quando ele tentou Eva. Então, aqui em Pérgamo, você ter na cidade um culto de adoração ao Salvador serpente, para os cristãos estava muito claro: Salvador é igual a Jesus Cristo, serpente é igual a Satanás. Só que para a sociedade de Pérgamo, a serpente era símbolo de salvação. Olha como isso é forte. E é por causa disso, talvez você não saiba, por causa do culto de cura no templo que existia lá em Pérgamo ao deus Esculápio, né, o deus da cura, o deus da salvação, é por causa dessa associação do Salvador com serpente que essa ideia foi perpetuada no símbolo, por exemplo, da medicina. Se você pegar o símbolo da medicina, você vai ter uma serpente em uma haste.
que era exatamente o símbolo que acontecia no templo de Esculápio, lá na igreja de Pérgamo. Então, perceba, Pérgamo era um lugar extremamente complicado de você ser cristão, de você viver, porque a coisa estava tão feia que em Pérgamo o Salvador já era associado com a serpente. Complicado, né? Os cristãos estavam caminhando na contramão disso, deveriam caminhar na contramão disso, né? Em Pérgamo existia o grande altar de Zeus. O altar de Zeus, você anote e pesquise depois uma imagem dele, ele vai se parecer com uma grande cadeira, uma poltrona com dois braços. Diariamente era oferecido incenso, sacrifícios naquele altar, um enorme altar de marfim, se eu não estou enganado, parecendo uma cadeira com dois braços. Esse era o altar de Zeus. Os estudiosos acreditam que essa expressão, o trono de Satanás, que aparece aqui no verso 13, nada mais é do que uma referência ao altar de Zeus que estava em Pérgamo. Então, você ser cristão em Pérgamo era algo extremamente complicado. Mas em Pérgamo ainda existiam aquelas pessoas que conservavam o nome dele, de Jesus, não haviam negado a fé. Mesmo nos dias de Antipas, acredita-se que Antipas foi um dos mártires que sofreu por causa da perseguição que acontecia naquela época, certo? Ele foi fiel, foi morto exatamente lá em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Mas agora Jesus começa a fazer uma reprovação para a igreja de Pérgamo. Nós já estamos quase concluindo, mas isso aqui é muito importante. A reprovação diz assim: eu tenho contra você que aí onde você está também estão os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só, se em Éfeso eles não suportam os homens maus, aqueles que dizem apóstolos e não são, agora em Pérgamo, esses homens começam a ser tolerados. Os que têm a doutrina de Balaão. Você conhece a história de Balaão, nós não vamos falar muito, não vamos entrar muito nessa história, mas Balaão foi convidado para amaldiçoar o povo de Israel e como ele não pôde fazer isso, ele orientou que fossem enviadas mulheres para as mulheres se casarem com, entrar no meio do povo de Israel, se misturar e ali através do casamento elas conseguissem seduzir os filhos de Israel para participar da idolatria que elas praticavam ou que eles praticavam. Eram os povos Moabita e Amonitas, certo? Exatamente os dois filhos que vieram por origem do incesto das filhas de Ló. Você se lembra da história também? As filhas de Ló engravidaram do próprio pai, deram a origem a dois povos, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, que posteriormente enviaram as suas filhas para o meio do povo de Israel para seduzir o povo de Israel a comer coisa praticada aos ídolos, a praticar as imoralidades sexuais que eles faziam nos seus cultos. E aqui esse é um problema grande também que acontece na igreja de Pérgamo, no império como um todo. A idolatria e o culto ao imperador não era simplesmente algo de você ir lá e fazer um culto normal, cantar e louvar, não. Era bebida à vontade e muitas vezes aquilo acabava em imoralidade sexual mesmo, e os cristãos eram obrigados a participar disso ou eles seriam mortos. Agora, Balaão e os nicolaítas eram dois grupos que provavelmente tinham a mesma ideia. O que fazia deles, embora fossem dois grupos, o mesmo grupo. Eles pregavam a ideia de que sim, eles tinham que fazer concessões, pequenas concessões, mesmo sendo cristãos, fazer concessões, participar dos cultos, participar dos banquetes, para que eles pudessem ter uma chance de alcançar as pessoas e trazê-las para a igreja. Se a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas tivesse progredido, alcançado sucesso, o propósito da igreja existir teria fracassado. O propósito da igreja não é se modelar ao mundo, mas é trazer as pessoas do mundo para que elas se modelem à altura do cristianismo que nós vivemos. Então, não é rebaixando o cristianismo para alcançar o mundo,
o caminho correto. O caminho é trazer o mundo para que a gente consiga elevá-los a um padrão moral mais alto. Mas os nicolaítas e os que seguiam a doutrina de Balaão pregavam o contrário. Nós vamos abaixar os nossos padrões morais e éticos para a gente poder alcançar as pessoas. Esse era o problema. Olha só o que diz o final do verso 4, do verso 14. Balaão ensinou Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos. No culto ao imperador, as comidas eram oferecidas aos ídolos. Aí você pode dizer assim, tá, pastor, mas o ídolo não é nada, não é ninguém. O ídolo é morto, enfim, tá. Mas preste bastante atenção. Não era simplesmente você comer de coisas oferecidas aos ídolos. Eles faziam sacrifícios e eles aspergiam sangue, pingavam gotas de sangue desses animais sacrificados, gotas de sangue no meio da comida, e você tinha que comer aquela comida com gotas de sangue oferecida aos ídolos. Então era algo um pouco mais comprometedor. E aí esses discípulos de Nicolau, que provavelmente foi um dos 7 diáconos que se desviou da fé, ele vai aparecer lá em Atos, no capítulo 6. Nicolau era um dos 7 diáconos, junto com Estevão, que foi escolhido para ajudar na distribuição da alimentação para as viúvas, mas que posteriormente começou a pensar, não, a gente precisa abrir a mente, a gente precisa fazer concessões para a gente alcançar as pessoas do mundo, para evangelizar essas pessoas pagãs. Então, esses discípulos de Nicolau, eles começaram a enfatizar isso. Não tem problema a gente comer das coisas sacrificadas aos ídolos, porque aí depois a gente vai ganhar a simpatia deles, a amizade deles, e a gente vai poder trazer eles para a nossa igreja. Isso é complicado. E eu quero deixar uma mensagem importante para todos nós. A gente não pode fazer concessões quando o assunto são princípios. De princípio, a gente não abre mão. Ok? Não podemos abrir mão dos nossos princípios. O convite de Jesus para a igreja de Pérgamo é: arrepende-te, senão eu venho até você sem demora e vou guerrear contra você com a espada da minha boca. Naquela época, o imperador era conhecido como aquele que detém o poder da espada. O que isso quer dizer? Nas mãos do imperador estava a decisão se uma pessoa vivia ou morria. A espada de dois fios, a espada de dois gumes. O imperador era aquele que tinha o poder da espada de dois gumes nas mãos, a vida ou a morte. E agora Jesus está dizendo, olha, quer saber? Sabe quem realmente tem o poder sobre a vida e a morte? Sou eu. Se você não se arrepender do seu procedimento, de fazer concessões, de abrir mão dos princípios, eu vou guerrear com você com a espada da minha boca. A espada de dois gumes que a Bíblia apresenta é a palavra de Deus, lá em Hebreus. Lembra? Mais cortante, mais eficaz do que qualquer espada, penetra lá no íntimo da alma, separa medulas juntas e é apta para discernir as coisas que vão dentro do coração. Jesus está dizendo, se arrependa, volte para a Bíblia, volte para a palavra de Deus, volte para os caminhos certos. Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, eu darei para você duas coisas. Duas coisas importantes aqui que eu quero chamar a atenção e já estamos encerrando. A primeira delas, você vai comer do maná escondido. Os cristãos de Pérgamo tinham um problema: comer ou não comer as coisas sacrificadas aos ídolos. E Jesus está dizendo: se você se manter fiel, além de não comer das coisas sacrificadas aos ídolos, você vai ter o privilégio de comer do maná. Olha que coisa bacana. O problema sendo resolvido. O Apocalipse sempre lida com os dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Coisas sacrificadas aos ídolos, maná escondido. Morte eterna, a coroa que é a vida eterna. Muito legal isso. A outra promessa: eu vou te dar uma pedrinha branca, com um nome, só você sabe, a sua experiência. Naquela época, na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, é uma cidade conhecida por receber muitos jogos também. E os vencedores dos jogos, eles recebiam uma espécie de pedrinha branca.
Pedra branca aparece em vários momentos na cultura, você pode pesquisar, mas essa pedrinha branca dava para a pessoa alguns privilégios. Com essa pedrinha branca, ela tinha o privilégio de participar das festas de graça, de algumas celebrações de graça. Quando Jesus fala assim, olha, se você for fiel, se você se arrepender, se você voltar, você não vai ter mais problema com comer coisa sacrificada aos ídolos, porque você vai comer do maná escondido. E quer saber? Eu vou te dar uma pedrinha branca. Essa pedra branca te dá acesso ao melhor festival de todos os tempos. Te dá acesso ao banquete que eu estou preparando. Eu, o Rei Jesus. Essa pedrinha branca você também vai receber. Uma pedrinha que vai te dar acesso à eternidade, a coroa que é a vida eterna. Nós estamos encerrando aqui nessa noite com as 3 primeiras igrejas. Eu espero que você, juntamente comigo, nós tenhamos feito uma viagem sensacional por essas 3 igrejas. Nós possamos mudar a nossa concepção do que Deus espera para nós, para nossa vida. Fidelidade, amor. Ele espera que nós sejamos fiéis, mesmo que isso custe a nossa vida. Ser fiéis no meio da prova, no meio da tribulação. Perceba que essas igrejas, elas estavam nos piores lugares, onde a idolatria reinava. Mas mesmo ali, existiam cristãos fiéis até o fim. Se você está sozinho na sua família, não tem mais ninguém que é cristão, seja fiel até o fim. E você receberá a coroa, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que você tenha um sábado em paz, com a certeza de que existe um Deus que conhece as suas obras, conhece as suas lutas e que está pronto para te dar a recompensa muito em breve. Um forte abraço. No próximo encontro nós falaremos sobre as igrejas finais. Que Deus te abençoe.